Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia, por favor. Livro do Êxodo, capítulo de número 3, versículos de 1 até o 6. A palavra Êxodo significa saída. Aqui conta-nos a história da saída do povo de Deus da terra do Egito em direção à terra de Canaã. Capítulo 3 é o segundo livro da Bíblia, ali depois de Apocalipse. Êxodo, capítulo 3, diz a palavra: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias do seu pé, porque o lugar em que está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Amém? Podeis sentar. O nosso assunto desta noite é Santo Deserto. Sobre o que vamos falar? Sobre o que vamos falar? Santo Deserto. Moisés viveu um total de 120 anos. 40 deles ele viveu no palácio no Egito, 40 como pastor de ovelha do seu sogro Jetro nas terras de Midian, e 40 com o povo, após ter tirado-os do Egito em direção à terra de Canaã. Moisés também foi o homem que fez uma propaganda extraordinária sobre a terra de Canaã, dizendo aos israelitas que estavam no cativeiro que era uma terra que manava leite e mel. Porém, ele não entrou na terra prometida fisicamente. Por mais que ele orou a Deus, pedindo que o Senhor lhe concedera a ele a oportunidade de entrar na boa terra, Deus não lhe permitiu. Mas as orações, por mais que ela não tenha uma resposta imediata, elas ficam na nuvem, até que Deus um dia responde. No Monte da Transfiguração nós encontramos Jesus, Moisés e Elias. Ainda que ele não transpôs o Jordão fisicamente, e ainda que não foi no tempo dele, mas no tempo de Deus, ele ali esteve. Então não se preocupe se aquilo que você está pedindo hoje ainda não aconteceu, porque Deus tem o seu tempo e momento para fazer as coisas acontecerem na sua vida.
O nome Moisés significa tirado das águas. E ele nasceu em uma época em que havia uma turbulência muito grande entre os israelitas, porque com Jacó eles desceram em torno de 70 a 76 vidas para o Egito, e lá eles se multiplicaram grandiosamente, tornando-se uma nação poderosa dentro da nação egípcia. E a nação egípcia lançou mão e os fez deles escravos. E nesta época em que os israelitas se multiplicavam, então o faraó da época teve a ideia diabólica de reduzir a natalidade dos filhos israelitas que nascessem no sexo masculino. Se fosse nos dias de hoje, não haveria problema, porque tem uns doidos aí que está dizendo que você não nasce nem homem nem mulher. Mas naquela época o pessoal ainda dizia que havia essa diferenciação. E aqueles que amam a Deus e a sua palavra também faz essa diferenciação. E Moisés nasceu e era formoso. A única virtude que viram nele é que o menino era um belo menino. Às vezes ser belo tem algumas vantagens. Como também ser feio tem outras vantagens mais. Então cada um ao seu tempo. E a sua família, a sua mãe, o seu pai os criou até os 3 meses. E não podendo mais ocultar o menino, fez uma arquinha de junco e calafetou, colocou o menino e soltou ali à beira do rio Nilo. No momento estratégico em que a filha de Faraó estava com as suas serventas no rio e Miriam, a irmã mais velha, estava observando. Muitas vezes as irmãs mais velhas não servem somente para dar uns cascudos nos pequenos, mas também para ajudar em momentos difíceis. E então o menino começou a chorar. E uma das servas foi buscar a arquinha e trouxe, e quando abriu, era o belo Moisés que chorava. E Miriam jeitosamente já correu e disse para a filha do faraó: você quer que eu busque uma babá para cuidar dele para você? Então lhe deu salário, lhe deu cuidado, e ela ficou criando até certa idade, quando o apresentou no palácio. E a Bíblia disse que a filha de Faraó adotou Moisés como seu filho. E ele cresceu como se fosse um príncipe do Egito. Estudou nas melhores escolas, teve o melhor quarto, teve o melhor iPad, iPhone, também teve a melhor consola de jogos, né? Que a meninada chega a ficar doido por eles. Calçou os tênis de marca. Os instrumentos dele eram de ouro. Era todo um príncipe. E segundo Flávio Joséfo, que é um historiador dos judeus, diz que ele era um guerreiro habilidoso, um comandante de exército tremendo. Porém, ele tinha sangue judeu. E não tem como negar o seu sangue. Sobre a sua vida corre o sangue de Cristo. Então você tem sangue de Cristo correndo sobre a sua vida. E se existe alguém de sangue azul aqui, é nós. Maravilha. A Bíblia disse que Moisés, com 40 anos, vai dar uma olhada, uma espiada nos seus irmãos que estão debaixo da escravidão, e uma escravidão ferrenha. E Moisés encontra um egípcio batendo num judeu, ele mata o egípcio e esconde na areia. No outro dia ele sai de novo para fazer uma inspeção e encontra 2 irmãos, 2 crentes brigando. 2 crentes se atracando.
E ele chega e disse: meus irmãos, não faça isso, vocês são irmãos, por que vocês estão brigando? Já dei para os crentes brigam. E então tentou apaziguar, e um deles disse: porventura, quem foi que te colocou como chefe maioral sobre nós? Você quer também nos matar, assim como mataste o egípcio ontem? Além de ser um crente brigão, também era um crente X9. Denunciou. E a coisa chegou até o palácio, e Moisés teve que fugir. E na sua fuga ele vai para o deserto de Midian. E se ampara na casa de Jetro, que tinha várias filhas. Chegou no lugar certo. E ali acertou, acabou casando com Zípora. Ele está vivendo vida do anonimato. Quando você está num deserto, algumas coisas interessantes acontecem. Ele está num lugar de reflexão. Ele está num momento de silêncio, porque o deserto, a única coisa que ele ouvia eram os balidos das ovelhas. E cuidava dia tras dia, semana tras semana, mês a mês, ano a ano, daquele rebanho de Jetro. Você já imaginou 40 anos, 40 longos anos, vivendo num anonimato? Para quem viveu 40 no palácio, está vivendo 40 no deserto, é um momento bastante crucial. E neste lugar, neste deserto, sem poder sair, sem poder tomar um posicionamento, esquecendo de todos os sonhos do grande libertador, esquecendo da cama, do palácio, da cultura e de todas as coisas, lá está Moisés. O tempo passa e ele está neste deserto. O tempo passa. E o deserto é um lugar de muita reflexão. Esta mensagem desta noite vai para aqueles que querem mais de Deus, que não se contenta simplesmente em observar a vida passar. Primeiro, porque ele tem consciência de que está neste mundo por um propósito divino. Eu quero afirmar a você nesta noite que você não é um despropósito de Deus. Você é um propósito definido de Deus. Você veio a este planeta por vontade de Deus e por um propósito especial. E Moisés sabia que ele tinha um propósito, mas ele estava vivendo uma experiência difícil. As experiências difíceis não anulam o propósito de Deus. O deserto não anula o propósito de Deus. Quando nós estamos no deserto, nossa alma é ferida, porque somos seres humanos. Você imaginou, pode imaginar Moisés, um homem que tinha tudo para estar recebendo os aplausos, estar recebendo, quem sabe, até o trono do Egito, e agora em uma vida nômade, em uma vida anônima, em uma vida entre ovelhas, em um deserto, aonde a expectativa maior era escutar o sussurrar do vento cortante e nada mais. Então Moisés está com a vida ferida. Ele está pensando: poxa, Deus se esqueceu de mim. Não é possível. Olha o que está acontecendo comigo. O deserto tem essa propensão muito forte de fazer você pensar que está sozinho, que você está ferido. Essa é uma realidade. Você está ferido.
Quem sabe o seu deserto não seja literalmente um lugar de areias. Quem sabe o teu deserto seja uma doença incurável, um problema familiar, um filho desgarrado, um momento crucial na sua vida. Ou quem sabe até a planificação de um divórcio, o abandono do lar. Quem sabe o teu deserto seja alguma coisa dessa natureza. Algum sonho que você olha e diz, será que continuo sonhando ou desperto? Ou quem sabe então o desejo de uma carreira profissional, uma bolsa de estudo, ou então uma formação profissional, e você não está conseguindo, e você se sente ferido, e você está sentindo essas feridas. O seu deserto, quem sabe, seja este, porque é muito fácil estar vivendo entre pessoas e ainda assim se sentir só. Quando nós estamos no deserto, a areia entra no nosso coração. Você já pensou ter um coração cheio de areia? O que é que a areia pode produzir como bondade? Uma pessoa que está com o coração cheio de areia, ele já está próximo a tornar-se a areia tomou conta do coração. Seus sonhos viraram areia, seus objetivos viraram areia. Tudo é deserto, de um lado a outro, para onde caminha, é deserto. Você olha e diz, bom, tem mais um deserto. Olha para o outro lado e diz, tem mais uma duna a ser subida ou conquistada. Você olha do outro lado e diz, tenho que me preparar porque vem uma tempestade de areia na minha direção. Você está no deserto. Então toda a visão e toda a possibilidade no deserto é ver areias. E o seu coração se torna areia. Você notou que quando você está dentro de uma situação, aquela situação parece que envolve a sua vida de uma tal forma que você só consegue falar sobre aquilo, pensar sobre aquilo, cogitar sobre aquilo e orar sobre aquilo? Se você está doente, você só fala daquela doença. A palavra que se mais ouviu nos últimos 2 anos se chama Covid-19. E nós já sabemos tudo sobre ele. Sabemos como ele ataca, como ele pega, como ele sai, como é que ele vem, como é que ele vai. E tanta coisa sabemos sobre ele. Por quê? Estamos vivendo este momento. Então o momento de Moisés era deserto. E quando ele chegava na casa do sogro, qual era a conversa? A conversa era, teve alguma tempestade de areia, Moisés? Como é que foi? Trouxe muitas areias na pestana dos olhos, na roupa da bagagem? Então era só areia. A vida de Moisés estava tornando-se em areia. E se todos os seus sonhos se tornam em areia, fique tranquilo, até o final da mensagem você vai entender por que o deserto é um santo lugar. Quando estamos no deserto, nós não conseguimos ver o caminho com clareza. Viver intensamente a realidade do sofrimento te tira a visão da possibilidade do amanhã. Focar-se somente neste momento pode ser que te impeça de caminhar em direção daquilo que Deus tem para você. Quando estamos no deserto, possivelmente nos tornamos amargurados. E também nos irritamos com Deus. Tudo está muito bem, mas de repente, quando as coisas não vão tão bem, você já tem alguém para tomar para a cruz, que é Deus. É o deserto. Nos tornamos pessoas amarguradas. Eu tenho uma mensagem que eu acredito que eu já preguei aqui na nossa igreja, que fala sobre águas amargas e almas amargas.
O deserto tem este poder de nos tornar amargos. Uma pessoa que está passando por um deserto, por uma dificuldade, você não vê no seu rosto sorriso, alegria. E as suas conversações sempre são em tom de críticas e desabafo. Ele quer criticar e desabafar. O deserto tem essa propensão sobre nós. E aquele sentimento de abandono, de solidão. E a nossa oração, muitas vezes, em vez de ser uma oração de gratidão a Deus, de ser uma oração de elevação da glória de Deus, é aquela oração que dizemos a Deus: tu me abandonou. Lembra de Elias? Basta já, Senhor. Tira a minha vida, porque só eu fiquei e me buscam a vida. Mataram os teus profetas, derrubaram os seus altares e busca a mim para matar. Esta é a oração daqueles que sempre estão no deserto. Me abandonaste, me deixaste, foi embora. Eu sei o que é isso porque eu já estive lá. E quem está no deserto sempre procura uma caverna para se esconder. Sentimos o abandono. Sentimos o abandono. E você acha, estou sozinho, estou acabado, estou destruído, aqui acabou todas as minhas expectativas. Quando estamos no deserto. Mas o deserto fica exatamente entre a profecia e o teu destino. Entre a promessa e o destino tem um lugar chamado deserto. Ninguém chega em Canaã se não passar pelo deserto. A necessidade é imperiosa de vivermos a experiência do deserto. E eu quero te dizer, se você está num deserto, você está hoje no lugar certo, porque você e eu precisamos deste deserto. Devemos lembrar que o deserto também é terra santa. E a Bíblia disse que Moisés levou o rebanho para o lado do Monte Horebe. E de repente ele viu uma sarça que estava queimando. E ele disse, vou lá para ver essa grande visão. E quando ele se aproxima, uma voz do meio do fogo disse, Moisés, Moisés. Moisés, Moisés. A sarça queimou, a sarça ardeu. E Moisés então disse, eis-me aqui, eis-me aqui. E então aí Deus disse, tira as sandálias dos pés, porque este é um deserto santo. Este é um lugar santo. Você pode ver o susto de Moisés. Deus estava ali. Deus estava ali. Não importa o deserto que você esteja. Deus está aí. Ele via tudo, mas ele não via Deus. Ele via areia, ele via o sofrimento, o abandono, a amargura, a ferida e tudo. Porém, Deus estava dizendo, Moisés, eu estou aqui. Tira a sandália dos pés, porque eu estou aqui. Aleluia. O deserto é terra santa. É terra de Deus. E se você está hoje num meio de um deserto da vida,
Eu posso te garantir com toda a força, você não está sozinho. Deus está aí. Está aí na dor, está aí no sofrimento, está aí na enfermidade, está aí nas desilusões, nos desesperos, nas lutas, na batalha. Deus está aí neste deserto. Aleluia! E você disse, por que eu não vejo? Simplesmente porque você está preocupado demais com os sofrimentos do deserto e não a presença de Deus no deserto. Deus precisava fazer algo para chamar a atenção de Moisés. Olha o que diz a Bíblia, eu vou voltar à leitura para que você possa entender. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei esta grande maravilha. Uma sarça pegando fogo chamou a atenção dele. Deus disse, consegui. Muitas vezes Deus precisa tirar a sua atenção que está voltada somente para aquilo e botar a sua atenção em uma reorganização. E isso ele faz algo extraordinário para chamar a sua atenção. Deus queria chamar a atenção de Moisés e dizer para Moisés que todo o tempo ele estava ali. Não houve um dia sequer naquele deserto, naqueles 40 anos, que Deus não estava ali. E o que então estava fazendo Moisés por 40 anos? Ele estava sendo preparado, porque ele havia sido tirado da água para viver no deserto. Havia sido salvado da água para viver no deserto. Esta era a escola que Deus estava planejando para a vida de Moisés. Deus estava ali. O deserto é o lugar onde Deus nos leva para processar o nosso caráter. Se Moisés, na primeira empreitada dele, aos 40 anos, tivesse libertado o povo do Egito, ele não veria o mar vermelho se abrir. Ele não oraria e faria água potável no deserto. Ele não falaria face a face com Deus. Ele não receberia as tábuas da lei das mãos do próprio Deus. Por quê? Porque ele não conhecia Deus. Ele conhecia a força física. Ele conhecia a engenhosidade das conquistas das guerras. Ele não conhecia o Senhor das guerras. Ele não conhecia o Senhor do impossível. Ele não conhecia o Deus de milagre. O Deus que faz caminho na tormenta. O Deus que encaminha conosco pelo deserto. Ah, ele não sabia quem era esse Deus. Ele precisava do deserto. E eu quero te dizer nesta noite, abaixo da autoridade do Espírito Santo, você e eu precisamos do deserto. Ainda que seja doloroso, mas é lá que Deus processa o nosso caráter. Ele precisava disso. Se não passarmos e passarmos bem pelo deserto, não conheceremos Canaã. Entre a sua profecia e o seu destino, tem um deserto. Quem determina quanto tempo você vai ficar neste deserto são dois fatores. Primeiro, vontade diretiva de Deus. Segundo, habilidade de aprendizado. Quem vai determinar quanto tempo você vai ficar no deserto é você mesmo. Deus te dirige para Canaã.
É necessário passar pelo deserto. Porém, o processo do aprendizado, se você tiver a habilidade de aprender com rapidez, o seu tempo no deserto será encurtado. Porém, se você tiver dificuldades de aprendizado, o tempo será estendido. Tirar o povo do Egito e levar para Canaã era 30 dias, no máximo. Eles já estavam próximos, mandaram uma embaixada e todos se revoltaram, cheios de incredulidade. Deus disse, não aprenderam a lição. Volte para o deserto. Então, a habilidade sua de aprender, a habilidade sua de compreender e assimilar aquilo que Deus está planteando para a tua vida, fará a diferença. O deserto fica exatamente entre a sua profecia e o seu destino. Aonde você vai chegar? Aonde você está? Se você está num deserto, você deve entender algumas coisas. Primeiro, você tem que estar consciente de que é Terra Santa. Ninguém chega num deserto sem que seja direcionado pela mão de Deus. Saiba disso. Este momento que você está vivendo é especial. É único. Mas eu não queria, eu também não. Tem muitas coisas que a gente não quer, mas é necessário. Tem tantos vídeos na internet rodando daqueles tremendos machões que vão tomar a vacina e abre um berreiro lá na hora. Tem uns que é de chorar de rir. Mandaram um para mim de um crente aqui da orquestra que eu fiquei pensando, não é possível um negócio desse. Tentaram pegar ele para aplicar a vacina e ele abriu a boca no mundo e chorar. Olha lá, já entregaram. Ninguém quer, mas é necessário. Entendeu? Ninguém quer, mas é necessário. O deserto ninguém quer ir lá. Ninguém quer estar lá, ninguém quer passar por lá, mas é necessário. Diga comigo, necessário. Diga mais uma vez, necessário. Agora olha para o seu irmão e diga, é necessário. Eu não quero. Tem muitas coisas que eu não quero, mas é preciso, é necessário. Então, já que é necessário, eu tenho que fazer. Necessário. E neste lugar necessário, Deus te colocou. A grande dificuldade nossa é o time. É o tempo. Tempo certo de chegar e tempo certo de sair. Muitas vezes a pessoa está no deserto, no tempo certo ele chegou, ou então ele adiantou o processo e chegou primeiro, e chegou a hora de sair e ele retrasou a saída. Lembra que quando Deus disse, vem e eu enviar-te-ei para tirar o povo de Israel da terra do Egito, o que é que Moisés apresenta? Vem, eu vou te enviar, Faraó. Ele disse, Senhor, eu não sei falar.
Era a oportunidade de ser do deserto e o cara estava preocupado em saber falar. Eu não sei falar, Senhor, eu sou gago. Como é que eu vou lá falar com esse faraó? Deus disse, quem fez a boca do boi? Aí Deus disse, tranquilo, eu vou mandar para você um intérprete. Seu irmão Arão, o sujeito é fluente, falador. Então eu colocarei ele ao seu lado, ele será o seu profeta. O que foi que Moisés perdeu a oportunidade ali? Perdeu a oportunidade de ser curado. Simplesmente isso. A oportunidade de ser curado. Porque quando ele tinha o problema, ele poderia dizer, tudo bem, Senhor, eu aceito a missão, então, o Senhor sabe que eu tenho dificuldade de falar, faz o milagre. Nós apresentamos desculpa e Deus faz com que a gente venha dividir a missão. Coloca outro. E sabe quem era que tinha o cajado na mão? Se você ler a Bíblia, você vai ver, nós fala cajado de Moisés, mas quem tinha o cajado era Arão, na presença de Faraó. Aí Deus deu para ele 2 sinais, você vai diante do Faraó e você pega esse cajado, joga no chão. O cajado vai se transformar em sogra, ou cobra. E você joga, pega o cajado pela cauda. E depois você enfia a mão do seu lado do coração e tira e vai estar leprosa. Você já imaginou, irmãos, um pastor assim, um pregador? Venham todos ouvirem um pregador agora que estará pregando. Aquele que tem o poder de transformar na própria mão em lepra. Ele põe a mão, lepra. Coloca de novo, sem lepra. Põe de novo, lepra. Tira de novo, sem lepra. Olha quanta gente não viria. Vem ver um pregador que transforma pau em cobra. Ele joga o pau, cobra. Pega pela cauda, pau. Joga de novo, cobra. Você já imaginou? Se tem umas igrejas por aí que para você ser crente de verdade você tem que pegar em serpente. Seria um sucesso. Esses são os sinais que Deus dá a ele. Isso é misericórdia. Ele não quer entrar naquilo que Deus quer para ele. Agora, se você está no deserto, você não pode sair de lá antes que a sarça se incendeie. Antes que ela queime, você não pode dar um passo. Porque ela precisa queimar. Você precisa ouvir Deus falar com você. E esse deserto te canaliza para isto. Você notou que quando uma pessoa ela entra num sofrimento de deserto, ela fica mais espiritual, ela ora mais, ela até jejuma, ela até suspende os porre de Coca-Cola que ela toma. Tudo isso ela faz porque ela está sofrendo. Então, quando você ora mais, quando você se consagra mais, quando você se dedica mais, isso te leva como se fosse um funil para a presença da sarça que vai arder. E Deus sabe como fazer você orar. Semanas atrás, escutei de um pastor que passou pelo Covid. E aí um amigo dele que vive bem próximo disse: eu não estou conseguindo entender, esses pastores quando passam pelo Covid volta tão humilde, volta perdoando todo mundo. Então quando você passa pelo deserto, aí há uma mudança. Você está fazendo um ambiente propício para que a sarça arda, para que a presença de Deus se manifeste. E quanto mais você se consagra e busca, mais próximo está para que essa sarça acenda. O fogo é de Deus. E é Ele que manifesta nessa sarça. E diz a Bíblia que Ele se apresentou ali.
Não se enche de ansiedade. O que você pode fazer ansioso no deserto? Pode eliminar a areia? Não, eu fiquei tão ansioso, pastor, que eu comecei a transportar o deserto do Saara. Mandei todinho para outra parte. Notou que a ansiedade não resolve absolutamente nada? O que é que você pode fazer se estiver ansioso? Nada. Tem uns crentes que ficam ansiosos e comem um leitão no almoço. A única coisa que acontece é que ele vai ficar um crente ansioso e obeso. Ou então o outro fica tão ansioso que gasta todo o dinheiro que recebeu. Você vai ficar um crente ansioso e sem dinheiro. A ansiedade nunca foi boa, professora. É por isso que a Bíblia disse, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade cuida de você? Não! Quem cuida de você é Deus. Então, se Deus cuida de mim, eu vou lançar sobre ele a minha ansiedade. Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma, com que a vez de comer, com que a vez de beber, com que a vez de vestir, porque todos os pagãos vivem nessa vida fazendo esse tipo de ansiedade. Ele disse, busca em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E o deserto nunca foi um lugar para ficar ansioso. Porque tudo que você pode fazer num deserto com ansiedade é morrer afogado nas areias. Então espere. Tenha paciência. Ah, pastor, eu não está no meu lugar. Eu não está calçado o meu sapato. Mas se o sapato é seu, tem que ser para o seu pé, não para o meu. Cada um tem o sapato no seu pé. Vocês já ouviram aquela história dos 3 monges que estavam indo em direção aos céus e cada um levava uma cruz? E dentre eles havia um que começou a olhar e reclamar do peso da cruz dele. Mas essa minha cruz está muito pesada. Ah, quando eu chegar no lugar que a gente vai dormir, descansar, já sei o que eu vou fazer. Quando os outros dois estiverem dormindo, eu vou acordar, vou trocar a minha cruz por aquele lá, que estava na frente, vendo que está bem na frente. De madrugada, ela está aí arrastando a cruz pesada dele, colocando no lugar, vendeu aquilo, colocando aquilo. No outro dia de manhã, levantaram para continuar a jornada. Ele joga a cruz que ele tinha trocado, ele tocou no ombro e furei os olhos. Imagine, esse ali era de madeira, esse é de concreto. Não aguento. Depois de meia hora de caminhada, ele já estava murmurando, gritando. Mas, na outra noite, ele teve outra ideia, vou trocar por aquela do outro. Quando trocou pela do outro, seguindo caminhada, notou que a do outro também era mais pesada do que a dele. Você só está tomando prejuízo. Então não fique invejando a vida dos outros, não. Porque se você está pensando que a vida dos outros é melhor do que a sua, é porque você não está vivendo a vida dele. Aí aquele monge teve mais uma ideia. Sabe aquelas ideias de jirico? Mais uma ideia. Se todos estiverem dormindo, eu vou meter o serrote nessa cruz e tirar um pedaço dela. Quero ver se eu não fica maneiro esse trem. Tira um pedaço bom da cruz dele, no outro dia todos. Ele já pegou aquele topo de cruz e saiu disparado na frente. Só que quando chegou lá para entrar nos céus, tinha um abismo. E ele chegou e disse, não, vamos atravessar esse abismo. E ele viu que chegou um companheiro retardatário que trazia a cruz, e jogou a cruz dele e ela alcançou do outro lado. Quando aquele atravessou, ele quisia, a cruz daquele desapareceu.
Chegou o outro amigo com a sua cruz, jogou a cruz, chegou lá do outro lado. Ele quis atravessar, a cruz desapareceu. E a dele não dava o tamanho. Nunca procure uma forma de trocar o seu problema por outro. Tem tanta gente aí que trocou a guerreira de 40 pela aventureira de 25 e está desesperado da vida. Não troque. Vá até o final. Pastor, eu estou numa luta difícil. Tranquilo, eu estou num deserto. Esse deserto é santo. Porque é no deserto que Deus aparece. É no deserto que Deus fala com você. É no deserto que a sarça arde, que pega fogo. É lá no deserto. Este é o momento propício para a tua vida. Esse é o momento legal, onde você está no lugar onde eu posso aparecer a você, onde eu posso falar com você, onde eu posso dirigir a sua vida. Você está no lugar santo, no deserto santo. Tire as sandálias. Por que Deus mandou Moisés tirar as sandálias? Porque o lugar era santo. Tira. O tirar as sandálias significava submissão. E também humildade. Tira. Tira. Tira essas sandálias. O que é que Deus está dizendo? Meu filho, a partir de hoje, você não vai andar calçado com os seus pés. E os seus pés não vai andar por caminhos tortuosos que você andou. A partir de hoje haverá um novo caminho para você caminhar. Você caminhará na minha presença. Tire as sandálias. Deixe Deus moldar o seu caráter. Deixe Deus. E olha que Deus se apresenta com o seu cartão de visita. Ele disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Eu sou. Moisés disse, quem sou eu para tirar o povo de Israel? Moisés disse, quem sou eu? Mas nessa hora ele já estava descalço. Quem sou eu? E Deus disse, você não é. Mas eu sou. Foi isso que Deus disse. Eu sou. Você não é, mas eu sou. Você não sabe nem quem você é, mas eu sei quem eu sou. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O Deus Todo-Poderoso. O deserto é santo, porque lá é onde manifesta a presença do santo. É nesse teu deserto, é nesse teu sofrimento, é nessa tua angústia, é nessa sua dor, que Deus se apresenta. Como disse Agar, o vivente que me vê, Ele está aqui. Eu não sabia, mas Ele estava me vendo. Moisés disse, tu estava na sarça. Eu não sabia, mas tu estava me vendo. Você está no sofrimento. Aí você diz, quem está me vendo? Ele, aquele que tem olhos de chamas de fogo. Ele está te vendo. Pastor, estou passando por essa. Deus está dizendo, eu estou moldando o teu caráter. A tua sarça vai arder. E você ainda vai fazer uma grande missão em meu nome. O projeto de Deus não frustrou na sua vida. Deus não desistiu do seu projeto. Deus não enrolou aquele croquis e jogou fora. Não, Deus ainda tem. Ainda que Satanás tentou amassá-lo, ainda que ele tentou jogar em outro fogo, mas Deus está dizendo, eu vou jogar no meu fogo, no fogo da minha sarça, porque quando eu jogar lá, você sairá refinado para fazer aquilo que eu tenho determinado.
O deserto é santo, fique em pé. Aleluia. Ele não desistiu de você. Não limite a Deus pelo tempo. Ele não desistiu de você. Não importa quanto tempo tenha passado. Não importa quanto você tem sido ferido. Deus disse: eu estive aí todos os dias. Todos os momentos. Em nenhum momento eu deixei de assistir você. Deus está dizendo: eu te vi chorar. Eu te vi reclamar. Eu te vi você desabafar e desistir de tudo. Deus está dizendo: eu tive presente quando todos foram embora, mas eu fiquei. E você se preocupou demasiado com os demais e não se preocupou comigo, diz o Senhor. Mas eu te digo, te assisti no deserto. Fortaleci a tua vida no deserto. Enchi você de esperança e de triunfo naquele deserto. Tu não morres no deserto. A minha presença se manifesta neste deserto e muda para sempre o seu destino. Oh, glória! Aleluia! Estás aqui. Ele sai. Sinto sua presença. Sinta Ele. Adoro-te. Coloque agora toda a sua dor e o seu sofrimento. Estás aqui. E venha para a presença dele. Quebrando as prisões. A tua chama começa a arder. Adoro. Ele encenderá Aqui, a chama no deserto. transformando vidas. Adoro-te, adoro-te. Estás aqui, manifestando sua graça. Adoro-te, adoro-te. Eu quero convidar você nesta noite. Pastor, eu estou com problemas quase que insolúveis. Eu estou ferido na alma. Eu estou precisando de ajuda. Eu estou num deserto. Eu estou passando por problemas dos mais difíceis e complicados. Os meus sonhos parecem que se perderam. A minha esperança parece que desvaneceu. Mas eu ouvi a palavra de Deus nesta noite. E eu creio que Deus ainda não terminou comigo. Eu quero mais dele. Aonde está você? Aonde está você?